Olá pessoal, estamos agora na nossa videoaula de número 11. Nessa videoaula nós vamos implementar um recurso que é simples, né? A videoaula vai ser um tanto até curta, mas que eu julgo essencial para que possamos registrar as atividades do usuário. O que eu quero dizer com registrar as atividades do usuário? Um sistema que tem níveis de permissão, pode ter vários usuários com o mesmo nível de permissão, e às vezes quando o usuário ele insere um dado e o dado está errado, edita um dado, exclui uma determinada informação, a gente não sabe quem de fato fez aquilo. Então é importante que seja que se tenha dentro do sistema um controle dessas atividades que são realizadas pelo usuário. Existem diversas formas de implementar isso. A forma que eu vou passar aqui para vocês é uma forma que eu adoto e que é simples e eficiente. Resolve, se não todos, a maioria dos problemas aí em relação ao registro de atividades. E eu estou me limitando apenas a registrar as informações. Em relação a relatórios de quem fez o que e esse front-end para buscar essas informações, isso não foi implementado. O que foi implementado foi meramente o registro dessas atividades no banco. É óbvio que para o sistema ficar completo a gente teria que implementar um front-end para retornar esse log aí, fazendo busca, quem fez o que, qual data, fazendo filtros, como se fosse uma busca mesmo em relatórios dessas atividades. Mas o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai demonstrar nessa videoaula é uma forma de registrar isso. Fazer o front-end é igual ao que a gente já vem fazendo nas outras aulas acerca de inserção de dados, de busca de dados no acesso do banco de dados e por aí vai. Então vamos lá. Então como é que foi implementado isso? Foi criado dentro da pasta base, que nós temos a pasta loja aqui, que é a nossa pasta do nosso projeto. Então, dentro da pasta base, foi criado aqui um arquivo chamado log atv uso, que é log de atividade do usuário. E esse log de atividade do usuário, ele tem uma função. É a função que eu chamei de LAU, de log de atividade do usuário. Falta de imaginação, mas é isso. Aí o que acontece? Esse LAU ele precisa de dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros? Quem é o usuário e qual atividade ele está executando. Aí o que eu vou fazer com isso? Foi criado aqui uma string. Essa string ela é preenchida com o comando insert, insert into log uso values. O que é esse log uso? É uma tabela que foi criada lá no MySQL com essa estrutura aqui, Percebam a estrutura da tabela. Um segundo. Estrutura da tabela. Com o código do usuário, que ele vai botar 0 aqui e depois ele tem um auto-incremente. Opa, sumiu. Tem o usuário com varchar, a atividade em si, que foi colocado um text, porque a gente não sabe o tamanho do comando, apesar de não ser tão grande assim às vezes, na maioria das vezes. E o atributo, o campo DTHR, que é data e hora da atividade. Aí foi colocado o tipo de dado datetime. Então, com esses, vamos dizer, 3, que não posso nem dizer que são 4, que isso aqui é um código de controle, com esses 3 parâmetros aqui, com esses 3 campos, eu consigo saber quem foi o usuário que realizou tal atividade e quando. Tá, e tudo que acontecer vai ser através desse comando insert, capturando o parâmetro de usuário e qual é a atividade. O now aqui é um comando lá do MySQL para capturar data e hora, uma função do MySQL. E o que vai acontecer, calma aí, o que vai acontecer ele vai retornar essa variável log atividade preenchida com esse comando insert, passado esses parâmetros de usuário e atividade. Como é que isso funciona na prática? Como é que a gente usa essa função LAU na prática? A questão está aqui, Por exemplo, vamos falar aqui, do produto. No produto a gente faz a inserção, faz exclusão e atualização do produto, certo? Então nós temos aqui o script de inserção, o script de atualização, que é o update, insert,
update e o delete. Então, como é que isso funciona na prática? Nós iniciamos aqui, né, o session start aqui, e capturamos quem é o usuário. No caso, eu optei por capturar o nome do usuário e não o login ali do usuário, né? Eu só botei o nome do cara mesmo, de fato. E dei um include, fora o include da conexão para fazer o insert, eu também fiz o include do log de atividade. Por que fez o include do log de atividade? Porque essa função precisaria ser inclusa aqui. Então, botei ela à parte, para não reescrever ela toda vez, né? Eu preferi fazer um include aqui nela. Captura normalmente lá as informações como a gente conhece, prepara o SQL, né, uma variável SQL com o comando insert para inserir o dado lá, por exemplo, do fornecedor, e executo a instrução. Então, com esse comando aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a inserção na tabela fornecedor. Aí que vem a questão aqui. Se o resultado for válido, né, esse resultado true, né, aí o que acontece? O resultado 2 vai também usar o método MySQL Query para chamar a função LAW. O que nós sabemos que a função LAW faz? Ela cria uma string, que é essa aqui, ó, o return dela é uma string de insert. Então o resultado do meu MySQL Query vai ser uma instrução insert com os parâmetros de usuário e atividade. Tá, e quais são os parâmetros? Onde que eu pego esses parâmetros? O usuário é esse usuário aqui que eu pego do session, logo no início da página, certo? Que é o primeiro parâmetro aqui que a função exige. E o outro parâmetro é o parâmetro da atividade. O que é o parâmetro da atividade? É o SQL. Né? Por que é o SQL? Essa variável aqui. Mas, Freitas, tem um monte de parangolé aqui. Não entendi por quê. É porque, na verdade, esse script aqui, SQL, ele tem um monte de pliques, assim, ó, aspas simples. Né? E quando a gente tenta salvar isso na base de dados, ele dá um erro. Então, para a gente garantir que a instrução insert esteja correta e seja armazenado conforme foi o comando executado, a gente usa a função strreplace. O que essa função strreplace faz? Ela, toda vez que vê essa aspas simples, ela vai trocar por contrabarra aspas simples, que garante que aquela informação seja colocada no banco. Tá, então mostra isso aí acontecendo na prática. Vou abrir o banco de dados, vou colocar aqui em dados, e você vai perceber aqui, ó, que todo comando, toda instrução que foi dada lá, por exemplo, ó, quem é que fez um insert lá no fornecedor e botou essas informações? Ó, foi o David Freitas. No caso aqui só tem eu, porque sou eu que estou usando. Mas o usuário que estivesse fazendo aqui, ele colocaria o nome do usuário que fez as instruções insert e quando fez, quando que isso aconteceu. Mas como é que a gente faria uma busca? Por exemplo, a gente faria uma busca igual a gente faz com qualquer comando select lá, procurando, por exemplo, onde que tem um update, quem editou, né, que você sabe que é um update, quem editou Casa Festas Alegria 1000. Aí ele vai mostrar todo mundo que tem update, né, que tenha update e Casa Festas 1000. Aí todo mundo que se envolveu nesse tipo de atividade e quando é que fez. E ver quais foram os comandos que foram dados. Vai ter um relatóriozinho, né, que você vai fazer um filtro que vai mostrar quem fez o quê. Então ele registra e é para um administrador mesmo olhar. Então ele vai saber como é que a situação aconteceu. Quem é que fez, quem deixou de fazer. E se quiser tornar isso mais amigável para uma pessoa que não seja administradora do banco, de fato que não entenda de banco de dados, mas apenas administrador do sistema, também é muito possível fazer isso, né? Fazendo supressão de alguns comandos aqui, bote com uma linguagem mais adequada a um usuário que não esteja tão apto a entender essa linguagem de banco de dados. Mas enfim, isso aqui seria mais para fins de auditoria. Então, resumo da ópera. Como é que funciona isso? Né? Vamos minimizar aqui. Toda vez que você tiver um comando insert, update, delete ou outra atividade que envolva atualização, né, seja por create, por update ou delete no banco de dados, ou se você quiser botar até para fazer uma seleção quem é que buscou, você também pode fazer.
todo mundo que executa uma instrução você pode botar. Eu optei apenas por fazer de insert, update, delete por mera liberalidade, mas eu posso querer varrer também quem é que fez busca no sistema, emitiu o relatório, entendeu? Quem procurou o relatório aqui. Então todas essas atividades poderiam ser amarradas aí e armazenadas na base de dados para eu saber quem fez o que. Entendeu, pessoal? Então, resumo da ópera. Vamos fazer um resumo aqui da sequência dos fatos. Você, com uma situação dessa, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma tabela para log do usuário. No caso aqui, a tabela que a gente criou tem esses 4 campos aqui: código, log do usuário, atividade e data hora da atividade, né, com seus atributos. Feito isso, foi criado um arquivo chamado log de atividade do usuário com uma função que eu chamei de law. Nessa função é carregada uma string com um comando insert que vai receber 2 parâmetros. E durante a criação dos scripts de inserção, atualização, exclusão ou outro que você queira, por exemplo com select, você vai usar a função law para passar os parâmetros de usuário e atividade, sempre lembrando que é essencial que você utilize o str replace, né, para substituir o clicks, né, aspas simples, por contrabarra aspas simples, para garantir que aquilo ali que aconteceu no banco, cadê os dados, para que essas informações permaneçam, né, aspas simples, para o comando de fato esteja aqui. O comando está totalmente armazenado na base de dados, tá vendo? Exatamente o comando que foi dado, a instrução que foi dada foi armazenada. Tá ok, pessoal? Então essa videoaula é uma videoaula simples, não tem mistério, porque até agora vocês já sabem fazer insert, vocês sabem fazer tudo isso. Então é meramente para vocês verem como que a gente implementa uma situação dessa. Então vamos colocar aqui um exemplo prático da coisa, só para vocês verem que a coisa acontece. Por exemplo, vamos abrir aqui o loja. E vamos fazer o cadastro aqui de um produto. Vou chamar o produto de bobalhão. Bobalhão. Tá brabo, hein? Bobalhão, peguei você. Que alguém tivesse colocado alguma coisa absurda, né, no banco de dados. Quem que botou esse bobalhão, peguei você? Aí você vem aqui, salva, tá lá, o bobalhão, peguei você, tá lá. Mas será que isso está lá na base de dados? Se você olhar aqui, deu um update aqui, né? Tá aqui o cara aqui, aqui embaixo, né? O último registro aqui foi o Davis que fez, né? A hora que fez, né? Tá tudo aqui registrado. Quem é que fez, quem foi a pessoa que colocou deu um comando insert. E se o Freitas resolver dar um update aqui, Pô, o Freitas vai dar um update aqui, vamos editar. Pegou, né? Aí vamos botar o seguinte, que o cara não sabe escrever, bobalhão, peguei você. O cara, pô, quem é que escreveu isso? Quem foi o idiota que fez isso? Quem alterou? Eu falei, não, eu botei certo. Eu fiz certo. Alguém fez e alguém alterou depois. Como é que você vai provar isso? Tá aqui, a outra pessoa, que no caso sou eu mesmo, fez um update e mudou o nome que tinha colocado anteriormente. Perceberam? Isso serve não só para nome, mas para quantidade, para preço, quem alterou o preço de alguma coisa e para o que você quiser armazenar, pessoal. Então, que é uma maneira eficiente de vocês perceberem o que está acontecendo, registrar as atividades do usuário. Tá ok? Então, eu queria dar essa dica para vocês e até a próxima videoaula. Deixa eu fechar tudo aqui. Tá pegando. Tô querendo fechar a videoaula, não tô encontrando um negócio para fechar. Achei. Então, até a próxima videoaula, pessoal.